Senhor a todos, aqui é o irmão Ubner, evangelista Ubner, aqui do Jardim Leocádia. Estamos com a professora Edileuza, se apresente. Pai Senhor, bom dia para todos. Agradeço as pessoas que estão assistindo e aqueles que vão entrar ainda também. Que bom que estamos aqui mais uma vez na quarta lição da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre, onde estamos estudando a carta aos Efésios, e este título da lição é sobre a iluminação espiritual do crente. Então, essa lição promete, né, irmã Edileuza? Promete, graças a Deus, bem interessante. E eu gostaria que você convidasse o seu amigo, o seu vizinho, compartilhasse o link para que todos venham participar dessa aula maravilhosa, que é a aula da Escola Dominical sobre as cartas aos Efésios. Texto áudio está escrito em Efésios capítulo 1, verso 17. Você que tem a Bíblia, pegue a sua Bíblia na sua casa, ou pegue o celular, mas não deixa de compartilhar essa palavra de Deus com você aí na sua casa. Efésios capítulo 1, verso 17, o textuário diz assim: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança da preciosa riqueza conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, verso 15 ao 23. Eu vou ler o primeiro aqui, a irmã Edileuza lê o segundo e assim sucessivamente, amém? Ok. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não há cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória e de sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, o domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Glória a Deus, olha que maravilha, né? Já lemos aqui o capítulo 1 de Efésios, versículo 15 ao 23, onde esclarece, né, um objetivo mais claro, a dimensão da nossa chamada, a riqueza da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos da lição, onde nós vamos aprender hoje, é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então aqui nós encontramos uma das 13 cartas do apóstolo Paulo escrito no Novo Testamento, onde o livro de Efésios ele é bem sucinto, onde fala categoricamente sobre a salvação e a importância de Cristo no homem e do homem em Cristo. A introdução ela diz: ainda no primeiro capítulo o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graça, oração intercessora e confissões de louvor e exaltação. Alguns estudiosos dizem que essa parte da ação de graça foi retirada de um louvor naquela época que eles louvavam a Deus. Por isso que ele colocou no versículo 15 e 16 essa sentença. E ele vai muito além dizendo aqui, nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito, para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então hoje nós vamos estudar essa carta aos Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 15 a 23, onde Paulo ele enfatiza muito sobre o chamado
e sobre o poder e a exaltação de Deus. O primeiro ponto é a esperança da vocação e as riquezas da glória. O que nós devemos saber sobre isso, irmã Edileuza? Sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, presbítero Rubem, aqui o Paulo nos quer ensinar o que é ser iluminado, né? Então, o que é ser uma pessoa iluminada? Que essa iluminação, ela vai muito além, né, das nossas esperanças, da nossa vocação. Então, quando Paulo escreveu essa carta, eu entendo, né, que ele queria dizer aquele povo de Efésios, né, a grandeza, né? Mas para essa grandeza, alcançarmos essa grandeza, o que nós precisamos fazer também, né? Também tem alguns requisitos. Então, nós vamos entrar aqui no ponto 1, que vai dizer sobre a ação da graça e a intercessão. Nós vamos começar a entender um pouco mais da lição, né? E o que tem preparado para nós. As coisas que Deus preparou para nós. E que isso que o Paulo estava divertindo é muito grande, é imenso, né? E eu entendo que ninguém quer perder isso, né? Verdade. Todos nós queremos chegar a este ponto. Então eu vou dar início aqui ao primeiro ponto, que diz assim: graça da ação e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graça a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém receber glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreendessem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, eu entendo que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos ensinando e aprendendo um pouquinho, né? Passando um pouquinho que nós sabemos, mas também aprendendo, porque no momento que nós vamos e buscamos, vamos estudar a palavra de Deus, nós estamos adquirindo também esse conhecimento, né, Bruno? Então, é por isso que, assim, que eu fiquei essa semana chamando a igreja, né, para vir aprender, porque nós também aprendemos quando estamos aqui. É lógico que mais gostoso seria se todo mundo estivesse aqui no presencial. Mas como isso é impossível neste momento que nós o façamos dessa forma. Mas não que não deixemos de aprender a palavra de Deus, porque ela é rica. Que bênção, né? E logo nessa primeira parte aqui, tem uma pergunta da lição da revista Escola Dominical que tem a resposta já nessa primeira parte, né? Sim. Quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Então aqui nós já encontramos nessa primeira parte, onde a irmã Edileuza citou que as bênçãos espirituais são a eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito Santo. Esses assuntos foram aprendidos na lição 3. Então você que tem a revista, você pode voltar na lição 3 e encontrar toda essa significativa sobre a palavra eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito Santo. Isso aqui fala de forma clara que nós somos as pessoas mais ricas do mundo, porque Deus nos escolheu, Ele nos pegou como filhos, por adoção, e assim Ele nos elegeu e deu o dom do Espírito Santo. Sabendo isso, que nós somos os homens mais ricos, as mulheres mais ricas do mundo, Ele também fala nesta lição que nós estamos lendo agora, em que Ele abrirá o nosso entendimento, a fim que nós venhamos saber que somos o povo mais poderoso do mundo em Deus. Porque se não for em Deus, nós não somos nada, somos pó e terra. Mas Deus que nos dá este poder de sermos os mais poderosos do mundo. Segunda parte, a esperança da vocação. O que a irmã Edileuza tem a dizer para nós? Então, aqui nós podemos ver que nesse tópico aqui, subtópico, ele vai se dividir, né? Aqui Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine, né, os crentes para que eles possam saber a esperança da vocação, né? E aí ele se divide aqui em primeiro. Deus chamou pessoas no passado. Você pode nos dizer o que quer dizer esse Deus chamou pessoas no passado? Posso. Aqui na lição revista, ele fala assim no 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, que diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação,
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Jesus Cristo ele estava preparado para morrer na cruz do Calvário bem antes dos tempos dos séculos. E aqui, pela sua presciência, pela presciência do nosso Senhor Jesus Cristo, pela presciência do nosso Deus, Ele nos chamou desde o passado, porque Ele sabia que você e eu, a mãe de Leusa, a professora de Leusa, estaríamos aos pés de Jesus, buscando ao Senhor Jesus. E isso é uma vocação de Deus para cada um de nós, pela sua presciência. Porque, como vocês sabem, nós, como assembleanos, cremos nessa presciência de Deus, onde Deus sabe todas as coisas. É um dos atributos. O outro atributo nós vamos aprender no decorrer da lição, que é a onipotência de Deus. Mas enquanto isso, nós temos que ter esperança dessa vocação, aonde fomos chamados por Deus bem antes da fundação do mundo. E é interessante, presbítero, tem um salmo que diz sobre isso, né? Que antes de ser formado, né? Quer dizer, antes de sermos formados, Deus já nos conhecia. Esse Deus, ele é muito lindo. A segunda, o segundo privilégio aqui, ele diz assim: a chamada abrange o serviço e santificação no presente, né? Então, aqui eu entendo que essa chamada a serviço e santificação no presente, nós temos que ser santos, nós temos que nos santificar todos os dias, a todo momento, né? Nós temos que buscar a nossa santidade, porque assim, lá em... Será que já para a gente ler? Pode ler. Eu não 3:14. É Filipenses 3:14, está escrito assim: prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que buscar essa santidade. E ela não é, sou santo hoje, não, eu tenho que buscar, ir atrás, galgar essa santidade. E lá no terceiro ele diz assim, e isso é no presente, né? É no momento, é agora, não foi ontem, não vai ser amanhã, é neste momento. A todo instante temos que buscar essa santificação. E aí diz assim: isso se acha irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, né? Nós temos que estar... acho que eu pulei um tópico aqui, não? Tem um tópico próximo. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Essa participação gloriosa é a forma plena, né? Viver com Deus é pleno, né? E quando diz assim, conhecer Deus face a face, eu entendo que conhecer Deus face a face, nesse momento nós não o conhecemos, mas no futuro nós iremos conhecer, face a face estaremos com Ele. Glória a Deus, né? Hernandes Dias Lopes, pastor, ele diz assim: nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus, a menina dos olhos de Deus, somos filhos herdeiros, co-herdeiros, santuário, ovelha e delícia de Deus. Glória a Deus. Hernandes Dias Lopes queria enfatizar a importância que o homem tem perante Deus e a importância de Deus perante o homem. Por isso que nessa primeira parte nós temos a esperança da vocação, ação de graça intercessora, pede-nos uma iluminação da nossa mente, porque muitas pessoas que estão afastadas de Cristo estão nas trevas, e quem está na treva está na escuridão, e quem está na escuridão não enxerga nada, né, irmã de Deus? Sim. E se não enxerga nada, pode tropeçar. Então Paulo ora a Deus para que o povo cristão em Éfeso seja iluminado no seu conhecimento, porque aqueles que vivem afastados do Evangelho vivem na cegueira e são cegos por Satanás, para não ver a verdade espiritual. Por isso que Paulo lhe escreve em Coríntios que os deuses desse século cegaram o entendimento dos incrédulos, para que não vejam. Por isso que muitas vezes você insiste a pessoa aceitar Jesus, a pessoa se entregar a Jesus, a pessoa conhecer a Jesus, e a pessoa nega conhecer Jesus, não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho, né, irmã de Deus? Não quer saber de nada. São pessoas cegas e que não conhecem a riqueza da glória da sua herança, que é o próximo subtópico do primeiro tópico. Aí nós vamos falar da riqueza, né, da glória de sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se à maravilhosa bênção
que o acompanham. O plano de salvação, tal como o perdão dos pecados, a adoção dos filhos e as bênçãos que serão desfrutadas por vir. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adoramos. Assim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bordas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Aqui, Paulo, quando ele fala sobre esta herança, presbítero Rubner, ele não está dizendo de uma herança material, ele não fala, ele não se refere a essa herança, né? Essa herança, material, ela é consequência. Ele já se refere aqui a uma herança, uma bênção espiritual. Quando ele se refere aqui, né, sobre o perdão dos nossos pecados, quando ele diz sobre adoção, ele nos adotou como filho, e quando ele diz que nós vamos desfrutar das bênçãos que estão por vir. Que lindo, né? Então essa é a riqueza, né, que tem para nós, para cada um de nós. Não é só para mim, não é só para o presbítero, é para cada um de nós. Mas nós temos que conhecer a este Deus, nós temos que buscar esse Deus todos os dias. Não é só ontem, são todos os dias, até a vinda dele, que nós possamos realmente morar com ele. Amém? Amém. Vale até ressaltar o versículo que ele cita aqui no subtópico 3, de Colossenses capítulo 1, verso 12, onde diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que maravilha! Deus tirou você das trevas para habitar na maravilhosa luz. E ainda mais deu de brinde uma herança, porque você vai participar das heranças do Pai, nas bodas do Cordeiro. Vai ter milhares de coisas maravilhosas escritas em Apocalipse, logo nos capítulos primeiros, que você vai encontrar um novo nome. Talvez você não goste do seu nome atual, né? Também pode ser. Deus vai dar um novo nome, vai dar uma coroa cheio de pedras preciosas, mas nós não estamos, né? Isso é consequência, isso não é um objetivo. O objetivo nosso maior de servirmos a Cristo é estarmos salvos com Cristo, e isso, herança, é um brinde que o Senhor tem nos dado. Amém. A parte 2 fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino. A intenção aqui da escola dominical é que nós venhamos terminar em 40 minutos, e cada tópico nós vamos abordar no máximo 10 minutos. Então vamos para o segundo tópico, e aqui ele fala: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Aqui está claro sobre um dos atributos de Deus. Sabemos que Deus tem vários atributos, e existe atributo que só é dele. A onipresença é dele, ele está presente em todos os lugares. A onisciência é dele, ele sabe de todas as coisas. E aqui ele vai falar um pouco sobre a onipotência de Deus. Deus é onipotente, ele tem um poder sobre todos os poderes. O que nós vamos falar agora sobre o subtópico, a sobreexcelente grandeza do seu poder, irmã Edileuza? Então, aqui nós podemos ver que o apóstolo orou, né, para que os salvos pudessem entender sobre essa excelente grandeza do poder de Deus. Então, falar da grandeza de Deus, ele é ilimitado. Não há limite para a grandeza de Deus. Ele é muito grande. Nós não conseguimos dimensionar, porque não há limites, né? Então, assim, aqui ele vai dizer o quanto Deus é grande, e porque aquele povo entendesse, né? Que entenda, assim, que como Paulo, ele foi um servo muito fiel a Deus, né? A preocupação que ele tinha com aquele povo, ele se, realmente, eu vejo assim, a colocação, o se doar, sabe, para aquele povo. Porque sabemos que ele estava ali em oração constante, e a preocupação de que aquele povo também conhecesse a Deus, que a preocupação dele também que aquele povo pudesse vir a desfrutar um dia das bênçãos de Deus e da grandeza de Deus, que é magnífica. Então eu vou ler aqui, diz assim: perceba que a palavra sobressalente é traduzida do grego uperlabo, que de forma objetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte,
megatos, grandeza, objetiva em enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica efeitos miraculosos que requerem força fora da medida. Logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Explicar a grandeza de Deus, eu não consigo entender, porque ela é tão grande, né? Eu quero que me ajude, porque para mim é muito fácil eu entender, eu não sei, às vezes não consigo passar, porque Deus é tudo, Deus é tudo. E Paulo tinha essa preocupação de que aquele povo entendesse isso. Então, por isso, essa oração que ele vinha fazendo constantemente a esse povo, já vem lá de trás, né? Essa é uma das orações que Paulo fez, né? Então, é entender. Então, nós temos que entender. Porque, sim, às vezes nós dizemos assim, pedimos algo para Deus, e assim, deixamos para que Deus faça aquilo. Mas não aconteceu aquilo. Nós limitamos Deus. Não, nós não podemos limitar Deus. Aquilo não era para acontecer. Não existe limitação para Deus. A grandeza dele é muito grande. Sobrepõe qualquer coisa. Sobrepõe a tudo. Olha que bênção, né? E aqui Paulo foi tão enfático, né, irmã Guilherme, sobre essa parte do poder de Deus sobreexcelente, que ele usa 4 palavras gregas, né? A primeira nós aprendemos nesse primeiro subtópico, que é dunamis, que significa praticamente isso que nós lemos na lição. Uma ideia de dinamite, é uma ideia de poder irresistível, é o poder de Deus, um poder fora de medida. Então é o dunamis. E a segunda e a terceira e a quarta palavra grega, que é o energésia e o kratos e o istus, vamos aprender na segunda parte. Mas Paulo queria bem enfatizar a todos que o poder de Deus é tão grande, tão imensurável, que Jesus Cristo, sendo Deus, ressuscitou dos mortos e elevou de volta pela ascensão para a glória, a fim de trazer a sentar-se à direita de Deus. E é isso que nós encontramos nos evangelhos bíblicos. Em Atos 8:13, nós encontramos 2 Pedro 1:4, em Atos 1:18, sobre algo claro, que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que nada é impossível nas mãos de Deus. Pode ser impossível para cada um de nós, mas para Deus tudo é possível, pois Ele gosta das coisas impossíveis e Ele gosta de tornar elas possíveis. É esse que é o poder de Deus. Talvez você olhe para uma pessoa e fale assim: essa pessoa não tem esperança. Olha aquele ladrão da cruz, quem diria que ele iria para o paraíso? Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, tem piedade de mim. E Jesus falou: homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem tem poder nessa terra para levar um homem ao paraíso a não ser Deus? Deus tem todo esse poder. Segundo subtópico, que fala sobre a força do poder divino. O que é que nós podemos aprender aqui? Irmã Edileuza, professora Edileuza. Então, esse tópico aqui, eu gostaria muito que você falasse um pouco mais sobre ele, até mesmo por causa dessas palavras que nós vamos falar nele aqui, né? Nós falamos lá no ano anterior. Então vamos lá, né? Fala sobre os outros 3 palavras gregas, né? A primeira que nós aprendemos é o dunamis, que é o dunamis, dinamite, poder irresistível. E o próximo, ele está escrito aqui na lição do subtópico 2. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeira palavra, operação, que é tradução de energésia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia do poder em atividade. Segunda expressão, força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, istus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus
que é inerente à sua natureza divina, igual à sua natureza divina, opera em favor dos crentes que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. Terceiro, a sua elevação acima de todo o domínio. Esse poder de Deus é tão imensurável que Paulo ele tentou explicar de uma forma muito simples e mesmo assim não encontrou palavras para expressar essa forma simples, porque as 4 palavras gregas que ele usou de poder, um de poder irresistível, outro de poder que trabalha constantemente como uma energia inesgotável, outro que tem um poder e uma força exercida em alguém ou em algo, e o outro poder que traz uma grande força inerente. Ele quis usar essa palavra para enfatizar a plenitude e a certeza desse poder que é tão tremendo e atuante nos dias atuais. Por isso que não é à toa que você lê a Bíblia e não é um livro comum, né, irmã Dilma? Não. Às vezes nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo um versículo bíblico e nós estamos chorando. Por quê? Porque aquele versículo bíblico está vivo, a palavra é viva. Isso significa o poder de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a palavra do Senhor é o poder de Deus e a salvação para todos aqueles que nele creem, tanto judeus como gregos. Amém? Amém. Vamos para o... Deixa eu fazer um comentário. Essa é a resposta. Aqui no final nós temos a resposta da pergunta número 3. Verdade, tem a resposta do número 2, que é no primeiro, no tópico 1 para o tópico 2, parte 1, né? Que é, a pergunta é: segunda lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Qual que é? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Essa é a segunda. E a terceira pergunta está no subtópico 2, que diz que Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Que bênção, né? O poder de Deus é extraordinário, supera todo e qualquer outro poder. Sim. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Terceiro tópico: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, como exemplo de exaltação, ele diz aqui que nesse ponto veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também nos crentes. Eu convido a você a ficar mais um pouquinho conosco. Vai ser rápido. Vai ser muito rápido, e teremos também um sorteio de um livro para aqueles que estão acompanhando aí na live e dando um oi, uma paz do Senhor. É importante você se comunicar, se comentar, dar um glória, fazer perguntas, pedir oração. Fique conosco e participe também do sorteio que teremos logo no final dessa lição. Então, terceira parte: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Subtópico 1: Cristo, as primícias do que dorme. O que podemos falar sobre isso? Então, aqui nós vamos falar sobre... Paulo enfatiza o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Nós vamos ler esse versículo aqui, que se encontra... Vamos ler lá em 1 Coríntios 15, 20, que diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que a primeira grande evidência do poder de Deus manifestou-se em Cristo, ressuscitando entre os mortos. Se dermos uma olhada lá no Novo Testamento, ele vai descrever, né, a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. O túmulo estava vazio, não tinha mais nada lá, nem ninguém, né? E foi presenciado isso pelas mulheres que chegaram lá, né, os guardas, soldados, enfim. Então, aqui nós podemos ver que, de fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao surgir dentre os mortos, Cristo foi eleito, foi feito as primícias dos que dormem. Sendo assim, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem em Cristo eternamente. Então, Cristo, nesse subtópico aqui, ele é a primícia, é aquele
é o único que morreu e ressuscitou. E vale salientar que as primícias, tudo que é primícia é primeiro. Tudo que é primícia é primeiro. Primeira coisa que você faz quando você acorda, o que é? Orar a Deus. Você ora a Deus, fala com Deus. Você já está dando uma primícia a Deus, falando ao Senhor. E aqui ele enfatiza que as primícias dos que dormem é praticamente isso que a irmã Edileuza falou, que Jesus Cristo, por ser ressuscitado dos mortos, ele foi o primeiro, a primícia, a ter o corpo glorificado. Hoje ninguém tem corpo glorificado. Estamos todos esperando o arrebatamento da igreja, para que nós venhamos ressuscitar, e aqueles que dormem, que foram mortos, que estão em cemitérios, que estão enterrados em algum outro lugar, aqueles que estão lá, eles vão ressuscitar, e o corpo dele estará glorificado, e por isso é as primícias daquele que dorme. Não é à toa que a ressurreição de Cristo, ele trouxe 3 fatos que nós temos que comentar aqui, que é a obra da sua redenção. Ele trouxe a glorificação, o começo da sua glorificação. Ele trouxe a confirmação pública do Pai, que aceitou o sacrifício na cruz do Calvário. E ele foi muito além. Ele iniciou um marco, dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo, e ainda trouxe o tempo da graça. Não estamos mais no tempo da lei. Não precisamos mais ficar daquela forma fazendo as coisas que a lei pedia que fizesse, mas nós estamos no tempo da graça, onde o mais importante é obedecer a Cristo e cumprir os seus 10 mandamentos. Então vamos ficar firmes no Senhor. E o segundo subtópico do terceiro tópico diz: Cristo é levado à direita de Deus. Professora Edileuza, comente para nós sobre isso. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo-se à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o complemento e triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Este triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar em lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Quando ele diz aqui, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Quer dizer, Cristo ele venceu, né? Ele está numa posição de honra, de autoridade. Quer dizer, ele venceu aquilo que talvez nós não venceríamos. Então, a vitória de Cristo sobre a morte e as trevas está assegurada para nós, que somos salvos, né? Deixa eu só achar aqui uma coisa que eu estou procurando. 2 minutinhos, por favor. Deixa eu comentar aqui sobre essa elevação de Cristo elevado à direita de Deus. Pode falar. Deus está no meio, Cristo está à sua direita sentado. E tem uma historinha na Bíblia, em João, que diz que os discípulos, eles ficaram, a mãe, né, de João, ele ficou disputando assim: Senhor, quem que vai sentar à sua direita? Será que é meu filho? É o meu filho ou o meu outro filho, né? E Jesus falou: mulher, por que você está discutindo quem que vai sentar à direita ou à esquerda de mim? Isso pertence ao meu Pai. Então, imagine a importância de estar à direita de Deus. E Cristo, ele foi elevado diretamente à direita de Deus. Pode comentar, irmã Edileuza. Então, nós podemos falar aqui, né? Perdi aqui, veio lá. Então, Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, né? De todo título que se possa conferir nessa era e na era que está por vir. Não existe poder algum que seja maior ou igual ao poder de Cristo, certo? Certo. E o resultado efetivo dessa exaltação do Messias faz duplo benefício para a igreja. Primeiro, né, que Deus fez Cristo cabeça tanto do universo como da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo.
Amém. Glória a Deus. E o terceiro subtópico diz: Cristo exaltado sobremaneira. Isso eu gostaria que você finalizasse, pode ser? Aqui diz na revista: nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, que Cristo designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. E isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aqui Paulo estava enfatizando que Cristo está acima de todos os domínios. E era um termo tradicional que os judeus usavam naquela época para designar simplesmente os seres angelicais. Os seres angelicais você conhece, que são serafins, querubins, anjos, são seres de outro mundo, são angelicais, mas Deus ele está acima desses seres, até do arcanjo Miguel. Alguns talvez pregam dizendo que o arcanjo Miguel é Jesus, né? Uma grande heresia, que não é Jesus. O arcanjo Miguel está específico para Israel, e Jesus Cristo ele é um Deus. Então, sendo Deus trino, que nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um e estão acima de todas as coisas, de todos os poderes. Todas as pessoas da Bíblia que quis roubar a glória de Deus se deram mal. Exemplo, Nabucodonosor não quis dar glória a Deus, né, professor de Deus? O que aconteceu? Comeu grama, comeu capim, ele se comportou como um animal. Herodes não deu glória a Deus, e o que aconteceu? Foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Então é errado quando o homem quer ser maior do que Deus, ou quer ser igual a Deus. Não existe esse negócio de deuses, deusinho. Ninguém aqui é deuses, meu amado. Todos nós somos pecadores, somos pó. Sim. Somos filhos de Deus por adoção. Tem noção disso? Por adoção. O Senhor nos aceitou, nos lavou, nos santificou e nos salvou por adoção. Por isso nós somos filhos dele, nós somos servos de Deus e filhos do Pai. E por isso damos glórias a Deus por isso, porque ele fez-nos participar da herança, pelo poder dele e pela glória dele, da onipotência, o único atributo que só Deus tem. Ele é potente, poderoso. E eu acho muito maravilhoso, irmão de Deus, quando Paulo fala assim, grandeza. Por quê? Não existe Deus maior. Maior é porque existe menor, porque pode aumentar e diminuir. É Sim. Maior, está sempre constante, aumentando constantemente. Não, Paulo enfatiza que Deus é grande. Por quê? Porque não existe negócio de evolução para ser maior, para ser grande. Não, grande, pronto. Ele nasceu grande, ele é maior, ele é poderoso sobre todas as terras, sobre todos os poderios da terra, sobre todos os governadores. Ele é grande. Para a conclusão, chegamos à conclusão. Sei que você está doidinho para chegar na conclusão, né? Você já está na conclusão. Uma observação antes? Pode fazer. Eu achei interessante, nós temos aqui no nosso subsídio teológico, diz assim: para o crente é viver, para o crente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso significa que morrer é receber mais de Cristo. Logo, morrer é estar com Cristo. É muito melhor do que permanecer no corpo presente, embora devamos ficar aqui enquanto Deus considera que isso seja necessário. Então, o que eu quero deixar para todos aqueles que nos assistiram, né, é que estar com Deus e permanecer em Deus é a melhor coisa que nós devemos fazer. Não há coisa melhor do que isso. As coisas são difíceis, sim, e provavelmente vão ficar mais, mas nós estamos nele. Quando nós estamos nele, tudo se torna mais fácil. Nós conseguimos chegar aonde temos que chegar, nem a mais nem a menos. Então, sim, permaneça em Cristo, né? Porque, como Paulo diz aqui, né, que viver em Cristo, viver é Cristo e morrer é lucro. É lógico que nós não desejamos morrer, ninguém quer morrer, né? Nesse momento, não. Na hora certa, quando for assim determinado por Deus. Vamos à conclusão? Então estamos concluindo mais um episódio. Lógico que existem as respostas das duas perguntas que deixamos
para trás, que é segunda lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo. E a última pergunta é: qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? A primeira resposta da quarta pergunta, ela está logo na parte 3, tópico 3, subtópico 1. Qual que é a resposta? Assim, que de fato o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra e poder de Deus. Glória a Deus. Então, de fato, Deus descreve a ressurreição de Cristo como poder de Deus. E a última pergunta da lição é: qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja, professora? Está lá no finalzinho do subtópico 3, que diz assim: o estado desse triunfo faz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus, né? E na conclusão da lição, ele fala uma palavra bem difícil aqui: embevecido. O que significa isso, né? Com as bênçãos espirituais. A palavra embevecido significa com êxtase, com júbilo de alegria, como se eu estivesse pulando aqui na igreja por causa das bênçãos espirituais. O que é que nós vamos falar da conclusão, Madileuza? Então, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua e do eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Então a gente pode concluir que as dádivas, né, da salvação demonstram o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos, né, transformam e glorificam os que creem. Que tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, está disponível a todos nós. E de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Então nós temos acesso, basta buscarmos, basta nos santificarmos todos os dias, todo momento. E é nosso, não é? Nós temos acesso, basta buscarmos. Glória a Deus, né? Você quer fazer algum comentário? E a minha conclusão praticamente é que Efésios capítulo 1, verso 1 a 13, que diz sobre que nós somos o povo mais rico da terra, praticamente isso. Aqui nessa lição, que vai de Efésios 14 e seguir, ele fala praticamente sobre que somos o povo mais poderoso da terra, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Então imagine o poder de Deus operando na sua vida neste exato momento e agora. Eu agradeço a todos vocês pela companhia. Temos alguns nomes aqui, glória a Deus, eu vou citar aqui. Já vamos fazer o sorteio do livro. Fiquem aí, não saiam para vocês saberem, hein? Quem foi. Vamos ver se aqui. foi alguém que não é da nossa congregação, por favor, entre em contato comigo ou com o Rubner, né? Mande o endereço. Nós possamos entregar o livro. Quem está participando deste sorteio é o pastor Francisco, a Helenice, a Beth Correia, a Marisa Ribeiro, Suzane Maia, Beth Correia, Felipe Domingues, Yasmin Silva Barros, Cleide, Cíntia, Marcos, Rebeca, Edna, Jaqueline, Lidiane, Sulamita, Cadu, Manuel, Isabel e Lourdes. São os que estão participando, os que comentaram no vídeo, estão participando desse sorteio. Diga um número de 1 a 20, irmã Edileuza. Deixa-me ver. Tanana. Número da lição, 4. Número 4. 1, 2, 3, 4. Marisa Ribeiro acaba de ganhar um livro aqui da revista Escola Dominical. Vai ser o livro Confissões Insanas, escrita por mim. Então você ganhou este livro. Que Deus abençoe a sua vida, Marisa Ribeiro. Entre em contato conosco, aí mesmo na página do Jardim Leocádia, no direct, manda o seu endereço. Nós teremos o prazer de mandar para você, nem que seja longe daqui ou perto daqui, ou no correio. Nós teremos o maior prazer, a maior alegria de mandar este brinde, este presente para você. E você que está nos assistindo, não deixe de participar da Escola Dominical. Domingo que vem,
teremos mais uma lição abençoada aqui no Jardim Leocádia. Amém, professora Edileuza? Quero agradecer a todos que nos assistiram. Quero ressaltar a importância da escola dominical. Quando eu me converti, isso há um bom tempo atrás, era muito frisado. Então, a escola dominical é onde nós conhecemos mais a Deus, é onde nós conhecemos a palavra e o querer dele na nossa vida. Não deixe de assistir, se não for na sua congregação, que seja na congregação sede, mas não deixe de assistir. A escola dominical é tudo. É aquilo que você está plena para ouvir um culto e entender o que o pastor está dizendo. Porque não adianta você vir só para a igreja, dar amém, 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 e não saber o que está sendo dito. Então a escola dominical te ensina, ela te abre a mente para você ter entendimento da palavra de Deus. Mas eu quero agradecer a todos mesmo que estiveram presentes conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão Manuel, pela gravação do vídeo, pela plástica, Cadu, a todos que estão acompanhando. Obrigado, professora Edileuza. Deus abençoe também. Porque sim, foi muito importante a presença aqui. Opa, eu estou com a máscara, por exemplo, ela não está, então eu estou seguro aqui. E ela também, porque ela não está respirando o que eu estou saindo da minha boca e nem ela, então estamos com a Covid aqui 19 protegidos. Então, que Deus abençoe, ore para cada um de nós, para que Deus venha nos dar uns melhores dias, para que nós não venhamos precisar usar máscara e nem álcool em gel, e por enquanto temos que usar isso aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.